Muy buenos días, amados hermanos y Muito bom amigos, dia, amados irmãos e amigos, acá en aqui em Villahermosa, Tabasco, México, y Tabasco, también México, allá en Puerto Rico, e também lá em Porto Rico, y todos los que e estão conectados a todos través os del que estão satélite conectados Amazonas, através do satélite y el Amazonas satélite e o Eutelsat 8 satélite y Eutelsat demás 8 medios de e comunicación. demais meios de Hoy comunicação. domingo, 10 Hoje, de agosto domingo, deste año 10 de agosto deste ano 2025, 2025, esperamos esperamos nos hable directamente que aqui a Deus nuestras nos fale almas, a nuestros diretamente às corazones, nossas como almas, lo ha aos estado nossos haciendo, corações, como tem y feito, derrame de sus e bendiciones derrame das suas por bênçãos medio de la palabra por meio da que palavra estaremos escuchando que estaremos en el escutando estudio bíblico no estudo correspondiente para bíblico hoy, correspondente para hoje y todo lo e que también el mensaje que tudo ya que também a mensagem hemos separado para ver, já el cual separamos también para ver, a contiene qual também contém grandes bendiciones. grandes Pueden tomar asiento bênçãos. si están en Podem pie. sentar se estou em pé. Hay un mensaje que quería leerles, Há una uma mensagem que eu partecita queria ler para vocês, uma partezinha aqui del mensaje, es una da palabra de mensagem, saludo a los ministros, umas palavras de saudações aos predicado el ministros, 4 de pregado em mayo 4 del de maio 2008 en Quito, de Ecuador, 2008 em Quito, Equador. y nos dice allí el doctor E William Soto en nos una diz ali o parte, Dr. William Soto, numa dice, parte, diz: y Cristo dijo que E sería Cristo para disse el que fin del seria siglo, para o fim do o sea, en século, el tiempo ou del fin del seja, no siglo, tempo do fim do y ya século, cuando se pasa e de já cierta quando fecha, se passa de cuando certa data, decimos quando para el dizemos fin de semana, para o ven, fim de ya el semana, fin de vem, semana já o final de corresponde, semana vamos a decir, corresponde, vamos a dizer, viernes y a sábado, sexta-feira e y ya sábado. se entra E já se a ese entra fin de semana. a esse final de Con el semana. domingo Com también lo o colocan domingo também algunos, o y colocam también los alguns, sábados e também os comienzan en la sábados tarde, começa à en la tarde tarde, del viernes, na tarde da y ahora sexta-feira, ya en la e tarde agora, del já sexto na milenio tarde do sexto milênio, comenzará el séptimo milenio. começará o sétimo Y eso milênio. tiene que ver E con isso tem a nosotros, ver porque el sol se conosco, pone en porque el o oeste, sol se põe no y oeste, nosotros vivimos en e el nós oeste del mundo, vivemos no oeste do y el mundo. evangelio E o Evangelho viaja con el sol, viaja o com o sea, sol, toma la misma ou ruta seja, pega a de mesma este rota a oeste, de leste sale a por el oeste, este y sai se pelo pone leste por e el se oeste. põe pelo Y los oeste. primeros que ven E el os sol primeiros que veem o que sol, va a salir por el este que son vai los que sair viven pelo leste, são os que en el vivem oeste. no Porque oeste. recuerden que los días comienzan Porque en la tarde, recordem o que os sea dias começam à tarde, ou seja, aqui estamos en el oeste estamos viendo no oeste vendo primero el primeiro sol que o luego sol aparecerá que depois por el aparecerá este. pelo leste. Así que el sol va Assim para que o el sol este. vai para o ¿De leste. dónde? De onde? Del oeste. Do oeste. Ahora no vamos a marcar la Agora ruta não que va a vamos tomar, marcar a rota que vai vamos a dejarlo pegar, quietecito vamos deixá-lo porque quietinho porque vamos a dejarlo quietecito. vamos deixar Podemos quietinho, marcar la ruta podemos que tomó marcar a rota para que llegar tomou, que al pegou para oeste, chegar ao oeste. pero la ruta Mas que va a tomar a para rota que vai regresar al pegar para este, regressar ao esa la leste, vamos a dejar essa quietecita, vamos deixar pero va a quietinha, tomar una ruta, mas vai pegar uma o sea, rota. Ou va seja, a tomar una ruta vai pegar uma rota y ya e cuando se já cumpla quando se cumprir esa ruta essa rota plenamente, plenamente, ya hay una profecía já ahí há uma que se habrá profecia aí cumplido. que terá se cumprido. Recuerden que todo comienza en una forma progresiva y Recordem que tiene tudo que começa de uma forma cumplirse progressiva e tem que se ciertas cumprir cosas, certas y en este coisas. tiempo E neste tempo, todos los tipos y figuras todos os tipos e vienen a ser figuras una realidad, se o tornam sea, uma viene realidade, ou a Dios seja, a cumplir Deus vem todo lo cumprir que fue mostrado tudo o que foi mostrado y en todas e las cosas em todas as son llevadas coisas a cabo são en la realizadas realidad. na Ahora realidade. sigue diciendo, Agora y continua ahora dizendo, e es agora en este tiempo é final neste tempo final donde los escogidos onde os escolhidos, o serán trigo, recogidos serão en el granero recolhidos del reino no de Dios, celeiro do reino de en Deus, donde los onde ángeles os tendrán anjos esa labor terão para hacer la esse separación trabalho para fazer a del trigo separação y do de la trigo cizaña. e do joio. ¿Ven? Bem, Es la labor é o trabalho de los ángeles segadores, dos el anjos ministerio de ceifeiros, Moisés os y de Elías. ministérios de Moisés e de Elias. Vean que hasta esse momento Vejam que até esse momento todavía no se había llevado a ainda cabo não tinha se esa realizado labor. esse trabalho. O sea que esa Ou labor seja, que esse trabalho iba ia a ser realizada por el ser instrumento que realizado pelo tuviera instrumento esos que ministerios. tivesse esses ministérios. Sigue diciendo, Continua y en donde dizendo, los ángeles e del Hijo del onde os Hombre, anjos do Filho do eso es Homem, conforme a San isso é Mateo, conforme a São capítulo Mateus 13, capítulo verso 30 y 13, versículo
30 e 43, e em São Mateus, capítulo 13, versículos 47 ao 50, nos fala de uma rede, ou evangelho, que é lançada no mar, ou seja, em povos, nações e línguas, e recolhe todo tipo de peixes, de coisas que há no mar. Agora vejam, na página 141 do livro de citações, parágrafo 1260, essa porção, que é da mensagem Semente de Discrepância, é onde ele nos disse ali, notem, no versículo 41, Mateus 13, os dois também muito perto, tão perto nos últimos dias até que ele não podia depender de alguma certa igreja para separá-los. Digamos, a metodista ou a batista ou os pentecostais para separá-los. Ele disse, ele envia seus anjos para separá-los. Um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errôneo. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é quem vai dizer qual é certo e qual é errado. Ou seja, não será nenhuma pessoa em particular, nem nenhum ministro, quem está ordenado por Deus. Se não tem esses ministérios, não pode nenhum pastor, nenhum ministro dizer, este grupo pertence aqui, este grupo pertence lá, estes são, estes não são. Não é a pessoa e se coloca a dizer, isso não é assim, ou isso que está acontecendo aí não é assim, isso que está acontecendo aqui é assim, ou eu tenho razão, eles não. Então, está ocupando a posição desse mensageiro dispensacional. E tremendo problema que se meteu. Somente é um instrumento, um véu de carne, porque Deus sempre opera por meio de um, não de grupos, sempre de um. Ele é quem vai dizer qual é certo e qual é errado. Deus disse que Ele enviará seus anjos no último tempo. Não anjos embaixo por aqui, ou seja, durante as eras, mas anjos no último tempo. E reuniria, ou seja, que também, vejam, estaria se realizando essa reunião, colocando esses peixes já no aprisco do Senhor, na igreja do Senhor, no lugar correspondente à era da pedra angular. Porque é um trabalho, vejam, de lançar essa rede novamente. Agora vamos ler o que diz aí nosso irmão William. Sabemos que isso é o tempo vindouro de colheita agora. Agora um anjo é realmente interpretado o mensageiro. E vemos que há 7 anjos das 7 igrejas. E não agora, através das eras da igreja. Em cima ele escreve, na separação envia, na separação enviará seus anjos. Ou seja, que no tempo da separação tem que, consequentemente, ter esse ministério, esse instrumento, onde Deus estaria operando os ministérios de Moisés e Elias. E escreve Moisés e Elias a reunião e colheita. E os demais escritos que há aí. Agora, veja o que continua dizendo aqui o Dr. William Soto. Isso é o que esteve sendo feito através de 2000 anos. E para este tempo final, se lança a rede de novo para recolher o povo correspondente ao tempo final. Essa é a pesca que o nosso irmão Branham queria realizar, para pescar esses peixes grandes representados no 153. E ele, ao falar o que era a primeira etapa e segunda etapa, pelo qual tiveram personificadores, imitadores, o anjo então o sobe a um lugar mais alto, e diferentes etapas aí, e o leva lá depois a um lugar onde havia uma atividade, uma grande carpa catedral, e vê ali tudo o correspondente a esse terceiro puxão ou puxada, onde se estaria pescando, estariam sendo pescados esses peixes grandes, os escolhidos pertencentes à era da pedra angular. E aí é onde ele aqui diz, é lançada a rede de novo, vejam, para pescar, mas vejam que
nessa pesca que se realizou onde foi lançada a rede, e era tão grande esses peixes, e diz que a rede não se rompia. Consequentemente, aí podemos ver que aí não há, nessa pesca, não há peixes maus, mas que com a pregação vai sendo feita essa segregação, essa separação entre o trigo e o joio. E essa rede não se rompeu. A rede do Evangelho do Reino não se romperá. E vemos aí, então, que são colocados esses peixes no celeiro. Vejam, diz, e ao tirar a rede, pegar o bom em cestos, e não em cestas religiosas, e o colocam no lugar correspondente, ou seja, pegam o bom, o colocam em cestos e o mal lançam fora, jogam fora. E assim diz que será no fim do século. Sairão quem? Os anjos. Assim que Cristo assinala claramente o que estará acontecendo no fim do século. Ou seja, que estará, diz aí, no final do século realizando esse trabalho. E isso é o que Deus está fazendo neste tempo. E está falando a palavra, e a mesma palavra agarra esses peixes bons nessa rede, que o Evangelho do Reino não seria rompido aí, o mal, que está aí mesmo entre povos, nações e línguas, o mal jogam fora. Ou seja, fica separado essa separação do trigo e do joio. E ele diz, lançam em cestos, mas não em cestos religiosos, o lançam no lugar correspondente, que é nossa era da pedra angular, e nossa dispensação, a dispensação do reino. Viram simples? Que é tudo neste tempo se esteve cumprindo de uma forma tão simples, que quando percebermos, já estaremos todos dentro do aprisco do Senhor, na etapa correspondente à nossa era e nossa dispensação, e aí é onde a igreja noiva, ao reconhecer sua posição, então automaticamente todas as demais promessas virão coladinhas uma após a outra. Porque vejam, quando ocorrer a ressurreição, depois será a transformação, depois em seguida é 30, 40 dias, depois a ceia das bodas do Cordeiro, depois de 3 anos e meio o regresso a esse glorioso reino milenial. Vejam que todas essas promessas que faltam por serem cumpridas, todas são uma atrás da outra. Agora temos o tempo dessa anistia que Deus nos deu e nos permitiu, onde está o povo de Deus recebendo essa cura espiritual. A verdadeira cura. Agora vimos assim, nessas curtas palavras, já estamos nos preparando para a atividade que lá é às 7, aqui em Villahermosa, Porto Rico, às 9 da manhã. Assim que estamos nos preparando para essa atividade, onde esperamos grandes bênçãos da parte de Deus. Vimos a rede do Evangelho do Reino para recolher os escolhidos e colocá-los na era da pedra angular. Vamos colocar esse tema que já quase é uma mensagem, o tema, a rede do Evangelho do Reino para recolher. Ou recolhendo, podemos colocar recolhendo os escolhidos e colocando-os na era da pedra angular. Que Deus os abençoe e os guarde, e passem uma manhã e um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus, e continuamos recebendo bênçãos hoje, por meio da sua palavra e na mensagem que estaremos vendo e escutando. E bom apetite a todos, também os que não tomaram café da manhã. O café da manhã físico, alimento físico. E bom apetite do alimento espiritual que estivemos falando nessas curtas palavras, nessa ocasião. Que Deus os abençoe e guarde a todos.